Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana para vocês aí que estão nos assistindo aí na sexta-feira, uma aulinha de física para vocês, para complementar aí o nosso conteúdo e vocês ficarem muito bom no que vocês fazem. Pessoal, gostei muito da nossa primeira live dessa semana, espero que a gente tenha na próxima semana também e que vocês levem dúvidas criativas igual vocês levaram na última. Mas com uma observação, antecipe essas dúvidas para que eu prepare o material um pouquinho mais organizado, porque se você deixar para fazer a dúvida na hora, aí eu vou ter que procurar no material digital ainda e tal, e aí que eu preciso mostrar a leitura da questão para vocês. Então antecipe essas dúvidas no meu e-mail ou na Agenda Edu, ou quem sabe até no meu WhatsApp, se você não encontrar, não conseguir mandar pelo e-mail. Tranquilo? Vamos nessa, deixa de enrolação, uma aula curtinha aqui para vocês, mas que tenha bastantes informações. Nós vamos falar hoje sobre diôptro plano, né, que é a ideia lá dos índios pescarem, né? O índio vai chegar para pescar, você pensa que é fácil, né? O índio pescar com aqueles arcos de flecha, vamos ver aqui, ó, que é meu arco de flecha. Todo mundo tá vendo que aqui tem um arco, né? Não, desse lado agora, tá? O arco era do outro, agora é desse lado. Tem um arco de flecha aqui, né? E o índio vai lá pescar, ele olha e enxerga o peixe no fundo da piscina, da piscina. Pensou um índio pescando na piscina. Pode ser, né? Vai que ele vai te visitar e tua piscina, tu tem um aquáriozinho lá, ele pensa que pode acertar, né? Professor, não era piscina, agora é aquário? Sim. É porque eu lembrei que piscina geralmente não tem peixe, né? Tem peixe no aquário. Vamos lá, professor, se concentra, volta para cá. Beleza. O índio vai lançar a sua flecha no peixe, né? E então ele começa a mirar aqui, ele olha, o peixe está lá no fundo do lago. A água transparente, lógico, né? E é um meio transparente e homogêneo. Então ele olha lá e aí ele vê que a imagem do peixe, ele já é esperto, né? Prática há muito tempo, ele olha e vê que o peixe está mais perto do que ele imagina, está mais acima da superfície, está mais próximo da superfície. Aí, será que ele deve apontar direto para a imagem que ele está vendo? Não deve, ele deve apontar um pouquinho mais para baixo. E aí ele aplica a lei das refrações, né? do meio óptico, né? Do diôptro plano, ele aplica essa lei aqui, ó. Ele aplica essa lei, ele vai ter que saber o índice da água e o índice do ar, né? O índice de refração aplica. Não, gente, é só prática mesmo, vai passando de geração em geração. Então ele aponta para a imagem que está sendo formada no fundo do lago, ele desce mais um pouco e aí solta a flecha e ele acerta o peixe e consegue pescar o seu almoço. Beleza? Vamos então à ideia. O índio é muito inteligente nesse caso aí, né? Vamos lá, né? E outros também. Beleza, então diôptro plano, meu quadro ficou assim recheado de informações, tá? Mas não tinha outra maneira, deveria ter que ser assim mesmo. Então nós vamos trabalhar as imagens formadas por diôptro plano. O que é um diôptro plano? Dio significa dois e óptro meio lóticos. E plano é plano mesmo, Então, são as imagens formadas entre dois planos ópticos, né? Então, o significado, a definição, né? O sistema formado por dois meios transparente e homogêneo. Vamos entender então o que é isso, tá bom? Olha só, a imagem, tem alguém observando, o índio está aqui observando de fora, né? Nós estamos aqui, o índiozinho está olhando aqui de fora, tá? E aí como eu não sei desenhar o índio, eu fiz só o olho do índio, né? Inclusive bem fora da proporcionalidade. Então, a imagem está vindo do peixe para o olho do índio. Então, a imagem está saindo de um meio menos, né? Está indo para o meio, saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, a luz está sendo refratada para meio menos refringente. Quando isso acontece, observe que a luz desvia da normal, ou seja, se a gente observar aqui, ó, vamos escolher um raio qualquer, vamos escolher esse aqui, vamos pensar aqui na reta normal, observe que ele está se afastando da reta normal aqui, né, seria o ângulo de refração, então ele sai do meio mais refringente para o meio de menos refringência, tá bom? Então, esse raio tende a se afastar mais. O que acontece com a imagem? Como a luz viaja em linha reta, né? A luz refletida, né? A luz do sol vem embaixo no peixe e reflete para o olho. Esse raio refletido, ele ocorre uma refração. Como a gente enxerga a luz em linha reta, a tendência é que o índio veja esse peixe acima um pouco mais além do objeto onde ele está, de fato, o local real onde ele está. Por isso que a imagem, a tendência é você olhar e perceber que ela está acima. Quantas vezes você não olha o fundo da piscina e imagina que a piscina é mais rasa do que de fato ela é? Você enxerga uma moeda, um anel, alguma coisa no fundo da piscina, você vê ele mais próximo da superfície, sendo que ele está bem mais no fundo.
E também tem a ideia de que se você colocar o braço, você vê o braço deformado, né, mudando de forma na água, mas isso é porque o cérebro acredita que essa imagem está vindo em linha reta, mas na verdade ocorreu uma refração no raio, beleza? Na direção dos raios. E aí o que acontece então? Quando a luz é refratada de um meio mais refringente para o meio menos refringente, a distância do objeto do objeto real, no caso do peixe real, é maior do que a distância formada pela imagem no índice de refração. Olha aqui, ó, a distância da imagem menor do que a distância do objeto, tá? Isso ocorre quando a luz é refratada para o meio menos refringente. Saiu da água para o ar. Aí eu uso mais a água e o ar porque é o mais acessível para você. Você pode até brincar com isso numa caneca, uma moeda, na piscina e tal. Você pode brincar com essas informações e verificar isso. Aí você já vai saber explicar para o seu colega ou para sua mãe, seu pai, por que isso está acontecendo. Quando a luz é refratada para o meio mais refringente, ou seja, aqui eu estou considerando o ar e aqui eu estou considerando a água também. Aí a luz está refratando para lá, né? Eu esqueci de colocar a setinha aqui, então a luz está indo para lá. O peixe agora está olhando o gato. É importante eu falar para vocês que isso aqui é um gato, tá? Porque infelizmente eu não consegui desenhar algo mais próximo, não consegui colocar o meu rosto, daí afinal um gato, né? Então, entendeu, né? Então isso aqui é importante eu falar para vocês, isso aqui é um gato. Esse aqui é o gato, a imagem real, a distância do objeto até a borda do aquário, e o peixinho está olhando aqui para esse gato. Então, o que acontece aqui nesse movimento? Dois meios transparentes, meios homogêneos entre si, a água homogênea e o ar também. Então, o que acontece? O peixe olha de lá para cá, ocorre então a refração desse raio que sai aqui, ó, saindo da imagem aqui para lá. Então, o que ocorre? Ocorre a mudança na direção desses raios, ocorre a mudança na velocidade. E aí, quando você sabe que ele sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, a tendência é do ângulo de incidência ser o contrário desse aqui, o ângulo de refração ser menor do que o ângulo de incidência. O que acontece com a imagem? A imagem tende a se afastar do objeto. Então, qual é a ideia então? Quando a luz sai do meio, a luz refratada vai para o meio mais refringente, a distância da imagem é maior do que o objeto. Aqui nesse primeiro caso, a impressão é de que a imagem fica mais próximo. Aqui, nesse caso, a ideia é que a imagem fique mais distante, tá bom? Então, quando ocorre nessas duas direções o ângulo, a luz refratada, ocorre essas diferenças. Para o meio menos refringente, a imagem formada, a imagem virtual formada é mais perto, e aqui a imagem fica mais longe. Aí o peixe olha e enxerga essa imagem aqui, sendo que de fato o gato está mais próximo do aquário. Mas aí, como você sabe que na natureza tudo é perfeito, né? O peixe sabe de fato o que está acontecendo. Tranquilo? Vamos então a uma equação, para a gente não ficar muito longo aqui, a equação do diômetro plano. A equação do diômetro plano é uma equação simples também que relaciona três grandezinhas aí, 4 grandezas, né? Vai te dar 3 e quer encontrar uma outra. Tá aqui, ó. A distância da imagem está para a distância do objeto, assim como o índice do meio para onde ele passa está para o índice do meio de onde ele provém. Se você fosse comparar com essa informação aqui, ó, você pegaria então, ó, a distância do meio de onde ele, a distância da imagem, então seria essa distância, está para essa, assim como ó, o índice do meio para onde ele passa, então está do índice da água para o índice do ar, porque ele está passando para a água, provém do ar para a água. Se fosse aqui, seria o contrário, provém da água para o ar, então ficava na posição diferente ali. Vamos analisar então o exemplo aplicando essa equação para você aqui, tá bom? Nós temos uma equaçãozinha aqui que diz o seguinte, ó. Eu vou pegar o material, está no livro de vocês, vou anotar a página aqui, tá? Para você pode acompanhar comigo aí no livro, pegue lá o seu livro, página 210, tá? Esse material aqui, ó, é o material ângulo mesmo de vocês, que a gente usa no seu dia a dia aí, nas suas aulas, tranquilo? Onde tem um resumo dos conteúdos. Você vai pegar aí a questão 3, é a questão 3 da página 210, tá bom? Então, analise aí a seguinte leitura da questão, tá bom? Pai de Luísa acabou de construir uma piscina em sua casa com profundidade constante de 2 metros.
toda a piscina tem profundidade de 2 metros, ok? Vamos então continuar a leitura. Entretanto, quando cheia de água, ele percebeu que a profundidade aparente da piscina era inferior a 2 metros. Ele percebeu que essa distância, no caso a distância da imagem do fundo, né, que é o objeto real, distância da imagem, né, era menor do que, de fato, os 2 metros, né? Esse fato o deixou intrigado. Comentou então com esse fato com a Luísa, que ele respondeu que o fenômeno se deve ao fato da luz desviada da sua trajetória ao ser refratada da água para o ar, água e ar. Beleza, né? Isso você já acabou de aprender aqui contigo. A seguir, ele perguntou se ela poderia determinar qual era a profundidade aparente percebida por alguém que estivesse próximo à borda e olhando para a água, conforme mostra a figura a seguir. Ele então perguntou para a Luísa se era possível descobrir essa distância imaginária para quem estava olhando, tá? Aqui alguém, né, de olho verde, né, chique, olho verde, olhando para cá para o fundo da piscina, né? Só espero que não seja um olho verde no rosto feio, né, que aí estragou tudo. Vamos lá, então. Ele quer descobrir essa distância aqui, que é a distância da imagem do fundo até o plano da piscina, né? Então, ele, de fato, ele está olhando para esse fundo, só que ocorre a refração da luz saindo do meio mais refringente para o meio menos refringente. E aí você vai aplicar a ideia que o índice da água lá é 4/3, tá bom? E aí qual que é a relação então dessa ideia? Ó? Aqui, ó, a distância da imagem está para a distância real, que é 2 metros. Vou colocar 2 metros aqui. Assim como o índice do meio para onde a luz passa, de onde a luz provém. Então, é o índice do meio A. A luz não vai passar para o ar, porque se ele está olhando para o fundo da piscina, essa luz que está sendo refletida dos raios do sol vai voltar para ele aqui, ó. Vai para o olho. Então, a luz provém da água, a luz provém daqui, ó, e passa para o ar. Então, você vai colocar o índice da luz de onde ela provém, embaixo aqui, ó, que é 4/3. E passa para o ar, o índice do ar é 1. Tá? Então, fica assim, ó, a relação fica, a distância do objeto está para a distância real, a distância da imagem está para a distância real do objeto, assim como o índice do meio para onde ele passa, então é o índice do ar, e o índice do meio de onde ele provém, que é o índice da água. A questão nos deu que o índice da água é 4/3, está logo em seguida na pergunta. Então, vamos fazer aqui meio pelos extremos, né? Vou fazer de caneta vermelha agora para você entender. Meio pelos extremos, nós vamos fazer o seguinte: D vezes 4/3, fica, então, 4/3 de DI igual a 2. Fazendo aqui, vamos fazer meio pelos extremos. Não, vou passar esse cara para lá multiplicando, né? Fica melhor para você entender, eu acho, né? Passar multiplicando, então fica 3 vezes 2 igual a 6, portanto, DI é igual a 6 dividido por 4. Concluindo a solução aqui, fica 6 dividido por 4, fazendo uma continha rápida aí, 3 dividido por 4 é igual a 1,5, tá? Então, a distância da imagem do fundo, a imagem que se forma do fundo da piscina até a borda, até o plano, né, que limita o ar da água, é de 1,5 metro. Portanto, essa distância aqui, ó, 1,5 metro. Entendeu a relação aí? Bem tranquila, né? Você aplica a relação lembrando sempre que é o índice de onde a luz passa e para onde a luz passa e de onde ela provém, né? E ela provém, no caso, se você está olhando para a piscina e a imagem do fundo da piscina está vindo para você, a luz provém da água para o ar. Se no caso você está dentro da água e olhar para fora, a luz provém do ar para a água, entendeu? Então fique atento a esses detalhes, fique ligado nas informações e até a próxima, se Deus quiser. Aquele abraço e não esqueça, mande as suas dúvidas para a gente discutir isso na terça-feira, tá? Às 9h20 da terça-feira eu aguardo vocês em uma live criativa e bem trabalhada, ok? Abraço e fui!